MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM. Agenda Cultural. O bailarino Orum Santana apresenta nesta sexta o seu espetáculo solo Meia-Noite, no Teatro Arraial Ariano Suassuna. Às 8 da noite é explorada a relação com a ancestralidade através da capoeira de Orum e de seu pai, Gilson Santana, conhecido como Mestre Meia-Noite. Ingressos antecipados à venda na plataforma Simpla. Júnior Black e Adalberto se apresentam nesta sexta na Casa do Vinho de Olinda, localizada na Ladeira da Sé. Diretamente do agreste pernambucano de Garanhuns, os artistas começam o show às 9 da noite. Ingressos à venda na plataforma Simpla. E mais informações através do telefone 99737 8016. 99737 8016. Universitária FM. Agenda Cultural. Universitária. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá e seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM, né? A rádio que fazemos juntos. Está no ar o programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando que nós também estamos ao vivo na internet, você pode acompanhar a transmissão em nossa página do Facebook, o endereço é facebook.com/programa Fora da Curva, e também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. E você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, na conta do programa, que é @programa Fora da Curva, tudo junto. Lembrando que todos esses canais estão abertos para você mandar perguntas e comentários e interagir com a gente aqui no estúdio. E hoje é 14 de junho, é dia de greve geral, a primeira grande greve geral contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, uma paralisação que reúne estudantes e trabalhadores das mais diversas categorias, juntos contra várias medidas que têm sido tomadas pelo governo Jair Bolsonaro do PSL. É uma paralisação histórica porque também é uma das poucas vezes que as centrais sindicais decidiram deixar de lado várias das diferenças para lutarem juntos contra principalmente a reforma da Previdência. Diversos pontos de concentração estão espalhados pela cidade, rumo ao ato unificado que está marcado para as 14 horas na Avenida Guararapes, no centro do Recife. Além de trabalhadores e estudantes, a greve hoje conta com mobilizações de apoio do MST e da Federação dos Trabalhadores Rurais. E o que dá liga a tantos interesses é principalmente a proposta da reforma da Previdência, apontada diversas vezes por especialistas como inconstitucional, né? Uma reforma que afeta diretamente as camadas mais fragilizadas da sociedade e garantirá, caso seja aprovado, que o brasileiro precise trabalhar além de sua própria expectativa de vida para conseguir se aposentar, beneficiando também bancos privados que passarão a capitalizar ainda mais com previdências privadas. Mas existem diversas outras pautas, né, como o ataque constante à autonomia e à própria essência da universidade pública e à educação do país, assim como o novo recorde que o Brasil atingiu nos últimos 6 meses, de 166 agrotóxicos liberados em nossa comida, e a fragilidade de leis que passam a favorecer a violência social. Por isso, hoje, nós convidamos Expedito Solaney, que é secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, dirigente do Sindicato dos Bancários, Cícera Nunes, que é presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, e Ana Carolina Fontes, que é estudante de Direito da UFPE, militante do coletivo Quilombo e diretora de Direitos Humanos da UNE, para responder por que o Brasil vai às ruas hoje. Bom dia a todo mundo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Bruno. Bom dia. Bom dia. Queria saber de vocês como é que está a expectativa para o ato hoje, né? Quem vai parar? Como é que vocês estão esperando que vai ser as ruas hoje? Muito bem. Já estamos absolutamente em greve, paralisados,
setores fundamentais da produção, os petroleiros desde a madrugada, a refinaria e todo o complexo portuário de Suape. As entradas da cidade, as garagens dos ônibus, mas o Recife está mais ou menos ilhada, a cidade está parada, nós, bancários, paralisamos todo o corretor da Conde da Boa Vista, da Dantas Barreto e da Guararapes. Enfim, a greve no Brasil inteiro também está muito forte, com muita adesão, com muita determinação por parte das direções das centrais sindicais, dos sindicatos, entendendo a importância de responder esse momento, de ir para cima, de fortalecer a nossa bancada da esquerda no Congresso Nacional, porque isso ajuda no debate contra a reforma, abaixa essa reforma, não tem como emendar essa reforma. E, portanto, a iniciativa, como bem você falou, Bruno, da primeira greve, da grande greve sob esse governo, é essa, mas certamente é apenas a primeira. Nós estamos na rua e vamos continuar na rua lutando para combater tudo que tem de ruim e absolutamente todas as medidas que esse governo tem tomado desde o seu início é ruim para o Brasil, para o povo em geral, para os estudantes, para a nossa soberania, enfim. Isso justifica essa grande greve. Olá, bom dia a todas e todos desse programa. Bom, a greve, o objetivo maior dela hoje, nós sabemos que o nosso país, o nosso Pernambuco, ele tem histórico grande de fazer grandes greves. E o objetivo é lutar pelos direitos, pela perca de direito nesse momento em que estamos perdendo muito, iniciando aí por os desmontes, as PECs que têm sido feitas por esse governo, a questão da reforma da Previdência, o congelamento de gastos, a questão de diminuição de custos na educação. Então, mexer onde não deveria mexer, que é com os mais pobres. Então, todos nós estamos em greve hoje por um objetivo maior, todas as categorias, como o Solanei coloca, é parar mesmo o país. Então, precisamos fazer isso em conjunto com todas as classes trabalhadoras brasileiras, porque o que está sendo mexido é nos direitos de quem precisa manter esses direitos e melhorar os direitos que estamos tendo hoje garantidos na Constituição. Então, temos aí garantido na Constituição também fazer a greve, o direito de fazer a greve, sim, o direito de estar nas BR, o direito de estar lutando por uma vida melhor no Brasil, que nós precisamos manter e ter mais ainda, e não tirar os direitos como quer o governo Bolsonaro. O dia 15, né, o 15M, foi um grande ato de preparação para o dia de hoje, né? Já foi um sucesso, foi enorme. O dia 30, o 30M, a gente conseguiu mostrar, a gente conseguiu ainda botar mais gente na rua. E eu acredito que hoje, né? Até vindo no caminho, dava para perceber que a cidade estava parada. O povo pernambucano, que tem um histórico, né, de luta, assim, de grandes atos no país, hoje vai parar realmente, porque não tem outra saída, né? Diante de tudo que esse governo vem retirando da gente. Uma coisa que é interessante de acompanhar é que de pouco tempo para cá, né, de 15, 20 dias para cá, o governo começou a desfazer diversas das medidas mais graves que fez desde o início, né? Descontingenciou, por exemplo, o orçamento das universidades, né? Começou a rever a própria questão do porte de armas. Vocês acham que a gente pode confiar nessas reversões ou isso pode estar sendo feito para enfraquecer a greve? Bruno, é em função, inclusive, do judiciário, ou seja, tanto o que tinha de inconstitucionalidade no projeto de lei de liberação das armas, quanto no contingenciamento das verbas para o ensino público, para as universidades públicas, e a de se observar a importância da rádio pública, daqui desse espaço, da TV universitária, da rádio, enfim, a importância e a função social que tem. Então, o judiciário é que pressionou para que o governo voltasse atrás, mas se fosse depender do ministro da Educação e desse governo, eles imagino que teriam aprofundado mais o tamanho do corte. Então tem a ver com uma ação, por sua vez, do judiciário. Não é um recuo para desmobilizar, ou um recuo porque eles estão vendo que pesaram demais com a mão.
Esse governo ele é entreguista, é um governo fascista, um governo que não tem absolutamente capacidade de governar esse país, certo? O presidente é um miliciano de terceira categoria. Ele talvez não tenha capacidade de dirigir uma milícia lá do subúrbio do Rio de Janeiro e está governando o país. Então por isso que isso justifica nós estarmos na rua, de construir um processo de mobilização tamanha que possamos dar dar um passo além. Não sei se nós temos capacidade de derrotar, de formatar esse governo, chamando novas eleições, enfim. Mas, na minha opinião, o recuo não é porque teve uma análise de que pesaram demais na caneta, teve a ver com o judiciário, que pressionou, e tem a ver também com o processo, sem dúvida nenhuma, de mobilização da gente. Bom, esse recuo também, que esse governo ele tem feito coisas, né? Hoje ele faz uma coisa, amanhã ele recua. Então, assim, tem a ver também com a pressão da população. Ora, um governo que mexe principalmente na educação de um país, ele quer mexer em quem está afetando o que ele quer de ruim para o país. A educação é um instrumento onde que os governos que investem mais têm muito mais êxito, tanto na questão econômica como na questão social, como um todo. Então, investir na educação é muito bom para a população como um todo. Então, um governo que chega já ameaçando que vai mexer nos gastos que é para a educação, que vai reduzir o que o Estado brasileiro tem que assumir, garantido na Constituição, e aí esse governo chega ameaçando e a população não fazer nada, não fazer com que pressione o judiciário brasileiro, pressione o Congresso, pressione o Senado, pressione os estados, os governos, pressione as prefeituras e vereadores. Então, essa população ela tem que acordar para isso. Então, com essa pressão, esse governo está recuando cada dia. Ele recua, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então, nós temos que acordar quanto população o ponto fraco desse governo. Se o ponto fraco dele é recuar, então vamos para a pressão, vamos fazer a greve, vamos para a rua, vamos se unir todas as classes trabalhadoras desse país, porque ele recuando, nós temos que saber que recuar por recuar e pode amanhã ter esse cuidado, que amanhã ele pode se aliar ao Congresso, pode se aliar ao Senado, e aí a gente sai perdendo. Então, o recuo não é à toa. Tem que ver também essa questão, o judiciário também, temos que avaliar como é que está o judiciário, porque também precisamos pressionar esses poderes que tem no país, que é o judiciário, que é o Senado, que é a Câmara Federal e que é a presidência da República. Não existe confiança num governo que é ilegítimo, né? Nos últimos dias, a gente tem acompanhado, todo mundo acompanhou os vazamentos que tiveram no Telegram, mostrando que a gente já vinha denunciando desde o início que todo o processo eleitoral do ano passado foi fraudulento, né? Passou pela alteração do jogo através do judiciário e dessa família miliciana. Então, os recuos do governo não devem nunca sinalizar que a gente tenha que ter confiança nele. Mas muito pelo contrário, que só o povo na rua consegue fazer com que o governo recue. Então, acho que é um recado para cada vez mais a gente esteja mobilizando e continuando com esses atos, porque só assim a gente vai conseguir, pelo menos, reconquistar, né, tudo isso que eles têm colocado como ameaça. Eu queria aproveitar para juntar 3 coisas que se falaram aqui, né? Como você bem disse no começo, Cícera, a greve não é um instrumento novo, né? É uma coisa que é recorrente e que sempre fez parte da forma que o trabalhador brasileiro tinha de se manifestar, de fazer as lutas pelos seus direitos e etc. Ao mesmo tempo que você também lembrou dessa característica de ser um governo que tem seu nome associado a milícias, a práticas que também são consideradas simpáticas ao fascismo e etc. E uma coisa que é recorrente, que tem sido conversado aqui no programa em outros assuntos, quando a gente fala principalmente sobre classes sociais que tendem a ser mais fragilizadas, é como parece que também se abriu uma porta da permissão para a violência,
né? Para agressão verbal, social, etc. E por mais que a gente já teve esses atos preparatórios, né, do dia 15, do dia 30, essa é a primeira grande manifestação geral e é a primeira vez que talvez em muitos anos o trabalhador brasileiro, o brasileiro, esteja entrando numa manifestação na rua, numa greve geral, contra um governo que ele não tem certeza até onde vai o nosso diálogo, né? Isso é uma coisa que passa por vocês, isso é uma coisa que vocês pararam para conversar, pararam para refletir sobre de que formas esse governo pode reagir a isso, de formas de violência física, violência social, violência psicológica também, enfim, é tudo muito novo, né? Eu acho que é a primeira vez que o Brasil entra em greve sem ter certeza como é que vai ser, se sequer vai ter diálogo e como é que será esse diálogo. Essa questão passa por vocês? Sim, absolutamente. A pauta de todas as greves históricas no Brasil, elas algumas logramos isso, ganhamos. Por exemplo, a primeira greve geral de 1917 no Brasil reivindicava fim de trabalho para mulher, noturno, criança até 14 anos também, 8 horas de jornada. E parte dessa pauta foi atendida. A segunda grande greve, já com Vargas, por exemplo, você tinha e todas elas sempre tinham salário, condições de trabalho, né? Custo de vida. Um ponto da pauta que foi atendido, por exemplo, foi o governo João Goulart, na época, João Goulart ser indicado como ministro do Trabalho. Já a greve de 79, por exemplo, que foi o início do processo do novo sindicalismo nas greves do ABC, era arroz salarial e já no governo militar foi absolutamente combatida com intervenção, com prisões, com demissões, o que, trazendo para agora, pode ocorrer com esse governo que tem características e tem dentro do seu núcleo duro, a maioria são militares. E as demais greves, ou seja, 86, por exemplo, a greve de 86 tinha a ver com arroz salarial, mas, por exemplo, a greve de 2002, a greve geral, já no final do governo FHC, era em relação à flexibilização da CLT, era aquilo, o negociado não prevalecer sobre o legislado. Nós ganhamos aquela disputa. O motivo da greve naquele momento foi esse, certo? Então, e os protagonistas, né? Cícera, que é uma líder do movimento camponês, trabalhadores rurais aqui, sabe a importância de todas as greves históricas que os trabalhadores rurais e os camponeses fizeram e que conquistas. Então, Bruno, essa greve, então, ela tem uma pauta concreta e que nós, todas as falas e a sua abertura, ou seja, a reforma da Previdência, que vamos dizer, é a base de sustentação, de justificativa, o próprio sinistro da educação, todos eles são sinistros, né? Da economia, o Paulo Guedes, entregou o cargo se por acaso se essa reforma não passar. Então, esse governo é uma coisa frágil, sem sustentação. Por isso que nós, é muito importante essa unidade em torno das centrais sindicais, de todas elas que apoiaram, inclusive, o golpe, apoiaram esse governo, a demais unificadas contra a reforma da Previdência, porque é muito ruim essa reforma da Previdência, em geral. Ou seja, não só para os trabalhadores que estão prestes a se aposentar, mas quem está aposentado, a perspectiva de se aposentar entrega, de fato, porque não da seguridade social, da estrutura que é a seguridade social, que é a saúde, a educação e a previdência. Então, nos unifica, tanto que é forte a greve no Brasil inteiro e que nós queremos ganhar. Eu acho que... Deixa eu reformular minha pergunta, porque eu acho que não sei se eu fui exatamente claro. A gente tem hoje um presidente que tem um discurso muito pró-violência, né, de diversas formas distintas, né, de se manifestar publicamente em apoio a um jogador de futebol acusado de estupro antes mesmo que a coisa ande, a liberação do porte de armas.
né? Ao mesmo tempo que é um governo que tem um braço militar muito forte, né? A minha pergunta foi, a gente está indo às ruas numa greve pela primeira vez contra um governo que tem que tem essa postura, né? E aí a minha pergunta era mais no sentido, há um medo, né? Isso, bom, na verdade, a forma de como esse governo foi eleito já foi uma forma de pressão, uma forma de convencimento, até nos meios de comunicação, um pouco, que eu diria, meio um pouco violento nas redes sociais, a forma direta de como chegava, o impacto de como de chegar na casa das pessoas pelo WhatsApp, as TVs que eles dominavam, esses meios de comunicação, ele foi um pouco também contribuindo para que as pessoas tivessem assim as ideias um pouco meio agressivas muitas vezes, entende? Essa questão do armamento, essa questão do governo defender o autoritarismo, a questão de também criminalizar os movimentos sociais, a questão já de quando ele chega de reduzir os gastos da educação, já são formas muito pesadas, muito impostas para a sociedade, para intimidar as pessoas e também causar medo às pessoas, para que as pessoas se convençam pelo medo, se convençam das ideias que ele tem e a pressão. Então, em alguns momentos, esse governo conseguiu ganhar, inclusive a eleição, com os pontos que ele ganhou, foi uma forma de pressão que ele achou fragilidade na população brasileira. Então, isso foi muito ruim e que nós temos que acordar para isso. A população tem que compreender o que significa ter as redes sociais na mão, o que vai ler e se convencer do que está naquele WhatsApp que eles mandaram e o que nós podemos fazer. Então, por exemplo, o que estamos fazendo? As preparações dessa greve. Nós não estamos chegando hoje simplesmente dia 15 e fazer a greve, uma grande greve geral no Brasil. Nós tivemos grandes reuniões com as classes trabalhadoras em todo o país, nós chegamos às periferias, nós chegamos aos bairros, nós chegamos às áreas rurais, nós fizemos grandes audiências. Em Pernambuco, nós mobilizamos nessa questão de contra a reforma da Previdência mais de 100 mil pessoas diretamente e indiretamente nos meios de comunicação, inclusive viemos para essa rádio aqui. Então, assim, o que tem que ser feito é que esse governo, enquanto mais ele achar que vence na pressão, que vence no autoritarismo, a população tem que estar tranquila e dizer a ele, quem vence somos nós, quem segura esse Brasil é a classe trabalhadora. Então nós precisamos estar atentos ao que ele quer desfazer e de conceito que ele quer transformar e desvalorizar muito mais e criminalizar muito mais quem precisa ser valorizado, que é a classe trabalhadora. Porque o que está nesse governo é, por exemplo, criminalizar os movimentos sindicais e sociais, dizer que quem frauda a Previdência Social é os sindicatos, é os movimentos. Ora, mas a população vai ficar contra os sindicatos e não vai refletir sobre o Congresso e o Senado, entende? Então, um governo que faz com que a sociedade fique contra nós, aí a gente ficar parado e não fazer com que a sociedade acorde. Quem é realmente que está fazendo com que tire o nosso direito e reduz o papel do Estado? Quem é realmente? Então, temos que refletir sobre isso. Certamente a gente não vive numa normalidade democrática, né? Desde a vitória de um fascista nas últimas eleições. Então, a gente tem um presidente que é ligado às milícias, a gente tem um presidente que declara abertamente apoio à tortura, um presidente que defende o porte de arma, um presidente que representa realmente tudo que está em volta do espectro da violência. Mas o povo brasileiro ele não pode recuar por conta disso. Na verdade, se ele tenta, né, se esse governo, seus ministros, se eles tentam acabar com os nossos sonhos, o nosso dever é ser a razão deles não conseguirem dormir. O que é que Bolsonaro falou diante dos atos do dia 15, do dia 15, eu acho que foi no dia 15, que diante daquela quantidade de gente, daquela quantidade de estudante na rua, ele se pronuncia chamando todo mundo de idiota útil, né? Ele e o ministro. Então, o que a gente tem que fazer é mostrar que a gente não é idiota útil, não. A gente sabe porque está na rua e é por isso mesmo, por conta das ameaças desse governo, que a gente não vai sair. A única coisa que a gente tem como dever, eu acho, é não sair das ruas, continuar lutando, continuar mobilizando gente para conseguir enfrentá-lo, né, à altura. Bruno, Pode? posso? À vontade. Sem dúvida nenhuma que assim, é muito dito no movimento dos trabalhadores rurais, né? O risco que corre o pau, corre o machado. Ou seja, nós estamos fazendo a greve, mas preparado para dar um enfrentamento.
todas essas greves históricas que eu falei, teve mortes, teve demissões, teve prisões, e nunca deixamos de lutar. Ao longo do regime militar, as intervenções do sindicato, Lula, nosso presidente Lula, preso político, de novo, né, foi preso várias vezes ao longo da sua trajetória e carreira à frente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Então, hoje, nós conversamos, tem a CUT Nacional, a CONTAG, a FETAP, nós temos uma rede de advogados pronto para qualquer problema ser acionado para chegar, para nos defender, aonde quer que seja. Nós estamos, sem dúvida nenhuma, muito mais cuidadosos, ou seja, muito mais preparados para uma situação de enfrentamento e de agressão, de violência, do que no governo mais democrático, no governo onde você tenha mais tranquilidade em fazer uma greve do ponto de vista jurídico, do direito à greve, como bem disse Cícero, constitucional do direito à greve. Então, sem dúvida nenhuma. Agora, de fato, sem que esse processo ao longo desses 6 meses de desgoverno, ou seja, o tamanho da rejeição que já é apontada por institutos importantes, mostra absolutamente que esse governo não tem competência. Então, nós estamos mais tranquilos, sem dúvida nenhuma, agora. Porque o governo, ele tá numa situação, os recursos que você falou, a rejeição da população. Enfim, é um governo despreparado, é um governo que... A própria base do governo, né? A própria base, absolutamente, ou seja, eles não... Enfim, votam contra, Carlos Vera, mesmo deputado federal, contando para, numa ocasião, uma conversa, eles não têm... ou seja, os deputados do PSL votam contra o próprio governo. Então, o que é que acontece? Nós temos que, sem dúvida, como fala a Carol, ou seja, acumular mais vitórias, ou seja, a reforma da Previdência. Se a gente derrubar essa reforma, o significado dessa vitória, do tamanho que é possível a oposição sair, nos fortalece mais. Fortalece a democracia e nós empurramos mais o governo para o canto da parede. Quando eu falei, logo no início, o tamanho das mobilizações, o tamanho da possibilidade da gente... Enfim, o que nós queremos é acumular vitórias, é garantir o direito de protestar, de fazer greve e não ser violentado, ou seja, não sofrer mais violência do que nós estamos sofrendo no cotidiano. Não há a própria violência física e material, porque a crise leva a isso, mas a violência de ver o nosso país exposto internacionalmente, né, com o porte de arma, essa lei que teve recuo é um absurdo, uma atrocidade, o que aconteceu com a educação recentemente. Enfim, a própria reforma da Previdência, que leva milhões para a miséria, para a fome, para o desamparo da saúde, sobretudo, porque o SUS é dissolvido, o SUS se acaba, porque acaba a fonte de financiamento. Certo? Então, esse é um motivo grande dessa greve. Ou seja, a Seguridade Social é um tripé, é a saúde, a assistência social e a previdência. E que, portanto, para essas 3 coisas tem que ter fonte. Então, a fonte as fontes são várias, né? Para poder segurar o sistema. Acabando com o modelo de repartição, com o modelo solidário como é hoje, indo para o modelo de capitalização, acaba o sistema da Seguridade Social. Então, imagina um país que já tem problema do ponto de vista de bem-estar social, de políticas sociais públicas para a maioria do povo, se acabar com a Seguridade Social, se acabar com o SUS, com os SUAS e a Previdência Social, como estão propondo, imagina o caos que não vai ser um país que já tem deficiência em políticas públicas sociais. Não à toa, a imagem que viralizou assim que saiu o resultado das eleições era o ninguém solta a mão de ninguém, né? Acho que todo mundo já sabia as dificuldades que a gente tem a enfrentar, né, diante desse novo governo. Mas a ideia é que ninguém solta a mão de ninguém mesmo, né? Que a gente consiga continuar pautando nossas demandas e de forma assim, organizada, de forma que ninguém saia machucado, mais do que já tem sido.
Deixa eu só dar uma geral do que está acontecendo hoje para o nosso ouvinte, né? Na refinaria Abreu e Lima da Petrobras, em Suape, 100% dos funcionários do primeiro turno aderiram à greve geral, né? Os ônibus eles estão circulando com cerca de 30% da frota, né? Depois de um acordo feito com centrais sindicais. Mas antes mesmo do dia amanhecer, rodoviários já se mobilizavam em frente às garagens das empresas dos transportes, e a paralisação dos metroviários só não foi total por causa de uma ordem judicial da CBTU, né, que estabeleceu o funcionamento em horários de pico, né? O MST também já está fazendo ações de bloqueio de circulação de mercadorias, né, para a região metropolitana do Recife, né? O Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco participa da greve geral, né? De acordo com a entidade, 50% da categoria aderiu à paralisação contra a reforma da Previdência, né? São os profissionais da Chesf, da Compesa e da CELP. E trabalhadores fecharam a Avenida Guararapes, no centro do Recife, em preparação ao ato unificado que começa às 14 horas. Todas essas informações elas estão disponíveis lá na Marco Zero Conteúdo, né, que é nosso parceiro aqui no programa Fora da Curva. Então, quero aproveitar e convidar os ouvintes a também acompanharem os atos a partir da Marco Zero, que está comemorando aniversário hoje, lá no Forró do Seu Vital, no Poço da Panela, né? Eu acho que é um momento emblemático, inclusive, para a gente comemorar o jornalismo independente, que tem sido graças a ele que a gente tem acompanhado todo esse desdobramento da Vaza Jato, né, no Intercept, né, que também dialoga diretamente com o conteúdo que a Marco Zero apresenta para a gente. A gente vai entrar num breve intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui no Fora da Curva. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta, a cantora Isaá se apresenta a partir das 9 da noite no Sinspire Arsenal, localizado na Praça do Arsenal. A artista apresenta show único, criado especialmente em comemoração ao Dia dos Namorados, e conta com participação especial de Renata Rosa. O grupo Casas Populares e o DJ Patrick Torquato também são atrações do show. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Paulinho da Viola se apresenta nesta sexta a partir das 9h30 da noite no Teatro Guararapes. O artista traz para o Recife o seu novo show, Na Madrugada, em comemoração aos 50 anos de lançamento do seu primeiro disco, Samba na Madrugada. Ingressos à venda através do site eventim.com.br. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Ciba. Venha para nossa congregação, o barato é pesado, pra entrar não paga nenhum tostão. 10 horas, Boca Livre. Na viola eu carrego o mar do meu bem-querer. E às 11 horas, espaço aberto para música colombiana. Estemão. Ay, este pobre corazón, ni tan pobre ni en dolor, solo quiere palpitar. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul, e curta essa paisagem insonora. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Estamos de volta com o Fora da Curva, né, que hoje fala sobre a greve geral, porque aqui o Brasil para hoje. Eu estou com Expedito Solanei, que é secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT e dirigente do Sindicato dos Bancários. Estou com Cícera Nunes, que é presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, assentada da Reforma Agrária, e Ana Carolina Fontes, que é estudante da Faculdade de Direito do Recife, militante do Coletivo Quilombo e diretora de Direitos Humanos da UNE. E a greve, né, a paralisação hoje é no Brasil, mas o mundo todo está atento, né, e também está junto do que está acontecendo hoje no país. Hoje, às 17h30 em Paris, que equivale às 12h30 no Brasil, o coletivo Mário Pedrosa, que é formado por brasileiros e brasileiras, professores e estudantes, né, que se concentram em Paris, que moram em Paris, também organizam um ato. A gente vai ouvir agora um áudio da Fernanda Coelho, né, que é uma das organizadoras do ato em solidariedade e resistência ao que acontece no Brasil. Bom dia, estamos aqui em Paris, mais uma vez reunidos em solidariedade às lutas que acontecem no Brasil contra os ataques aos direitos sociais proferidos pelo governo Bolsonaro. Nós aqui, como brasileiras e brasileiros que estamos na França para trabalhar ou para fazer pesquisa, reunimos e sentimos essa necessidade de apoiar a greve geral que está sendo chamada no Brasil por mais de 40 entidades sociais e sindicatos, o que nos mostra a amplitude dessa movimentação. Então, os cortes na educação, os ataques à previdência social, os ataques aos direitos dos trabalhadores e também ao meio ambiente, os ataques aos indígenas e a destruição dos direitos desses povos originários conviverem na sua terra com as suas tradições, as suas culturas, entre outros inúmeros ataques que vêm acontecendo no nosso país. Tudo isso nos faz debater e nos faz também sair às ruas aqui em Paris para expressar essa nossa solidariedade àqueles que estarão na rua no dia 14 no Brasil. Bom, então no dia 14 de junho, às 5h30, nós estaremos na Praça République, que é um tradicional ponto de resistência e de lutas na capital francesa, resistindo junto de mão dadas com todos os brasileiros e brasileiras que vão estar nas ruas agora nesse dia 14, contra os ataques que o governo Bolsonaro vem fazendo aos direitos sociais de todos nós brasileiros. E é importante dizer também que junto conosco estarão em solidariedade algumas entidades sociais e entidades políticas francesas que acompanham o debate, o desmantelamento dos direitos sociais que vem acontecendo no país e que junto resistem e apoiam a nossa luta. Bom, então, em solidariedade a todos aqueles que estarão na rua nesse dia 14, nós estaremos juntos aqui. Greve geral no Brasil e na França. A gente está de volta e a gente estava conversando no intervalo, você estava falando que o Sindicato dos Bancários também para hoje, né? Sim, está parado já desde o início da manhã, a avenida, todas as agências bancárias da Avenida Conde da Boa Vista, Guararapes e Dantas Barreto. Eu, por exemplo, antes de estar aqui, eu estava na agência do Banco Brasil da Dantas Barreto e vamos realizar um ato na frente da agência do Banco do Nordeste, no edifício Apolônio Salles, na Conde da Boa Vista. Certo? Então vamos tentar segurar o dia todo a paralisação e também, evidentemente, somar a partir das 14h na Avenida Guararapes com a Rua do Sol. Mas as agências todas estão paradas no centro da cidade. Certo. Ontem, o ex-presidente Lula ele deu uma entrevista exclusiva na televisão, na TVT, e entre várias declarações que ele deu, quando ele foi falar sobre a greve de hoje, ele falou uma coisa interessante. Ele disse, esquece o Lula, né? Lute pelos seus direitos. E, de fato, é sempre recorrente nas manifestações hoje também a bandeira do Lula livre, né? Já, inclusive, surgiu em nossa conversa isso aqui. Como é que vocês veem isso, né? Boa parte das conquistas que o povo brasileiro teve, de fato, veio durante a gestão do governo Lula.
Não é possível dissociar essas duas pautas? Não, absolutamente não, Bruno. Eu estava, por exemplo, agora mesmo está ocorrendo, a saudação de Fernanda, com a amiga, né, do programa, amiga, lá de Paris, é importantíssimo essa mobilização mundial, pelo mundo todo, né, de brasileiros contra esse governo. Não só para essa greve, mas todos os processos inteiros desde o início, né, do mandato. Bom, está ocorrendo agora a Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, da OIT. A OIT, inclusive, completa 100 anos. Essa conferência tem um simbolismo de 100 anos de existência desse organismo que faz parte do sistema da ONU e que tem as suas convenções, né, e boa parte dessas convenções o Brasil é signatário. Então, ao longo do governo do PT, do governo Lula depois de Dilma, nós tivemos avanços importantes do ponto de vista de convenções da OIT que diz respeito ao mundo do trabalho sendo assinada pelo governo brasileiro, e o Brasil não entrou na lista suja, que é uma lista de países que violam o direito do trabalho, que violam condições de trabalho, que não tem políticas para reduzir trabalho infantil, por exemplo, trabalho escravo. Então, esse governo, primeiro, há um grande desrespeito, porque é a característica dele mesmo de um modelo bilateral. Para esse governo só existe os Estados Unidos, e eles lambem as botas dos americanos, uma coisa ridícula, as visitas e a relação de subserviência. Exatamente, o governo anterior e os governos, Fernando Henrique e outros governos, sempre teve uma relação multilateral. O Brasil sempre foi um país de muita relação, de diálogo social, de fortalecimento dos organismos. E então, esse ano, com esse ano simbólico dos 100 anos da fundação da OIT, o Brasil não manda representante, o governo brasileiro não manda. Nós, trabalhadores, estamos lá, as centrais sindicais, porque é tripartite, né? Governo, empresários e trabalhadores que sentam na OIT, constroem suas convenções. A última convenção, inclusive, a última convenção da OIT, 189, que trata dos trabalhadores domésticos, das trabalhadoras domésticas, né? Da regulamentação do trabalho doméstico no mundo, e o Brasil, o governo Dilma, na época, influiu muito para que essa convenção fosse aprovada. É a última convenção, inclusive, da OIT, lá atrás. Então, esse ano, o Brasil não manda representantes, faz uma carta, esse chanceler que nem merece, né, ser citado, dizendo que a reunião e a lista suja, o Brasil está incluso como um país que viola direitos dos trabalhadores, tem postura antissindical, é política. Ou seja, que isso não existe. Ou seja, é um absurdo, né? Você não manda ninguém, ainda manda um documento criticando a OIT, ou seja, o diretor-geral da OIT e todos os peritos e o sistema que analisa absolutamente, rigorosamente, todas as denúncias que chegam ao longo do ano. Tem todo um processo para que na conferência, que é do início de junho, começa dia 2 de junho e vai até agora, termina dia 15. Então, que chama a seção de normas, para que seja aceita uma denúncia de um país, para que esse país entre na lista suja, tem um rigor. Então, eles desconsideram isso, realmente são tapados mesmo, e desrespeitosos com um organismo como é a OIT. Então, para um país entrar na lista suja, há um rigor para ver se as denúncias feitas pelos sindicatos, porque a maioria é violação de organização sindical, de direitos trabalhistas, ou seja, Guatemala, o mundo inteiro manda, e os peritos analisam rigorosamente e de forma tripartite para entrar ou não na lista suja. Você não entra porque quer, não é a questão política, tem que ter motivo. E aqui foi a destruição do Ministério do Trabalho, foi a retirada ou a reforma trabalhista e, em seguida, tudo que veio a partir dela. Então, a justificativa do país está entrando na lista suja nessa conferência. Então, é isso. Você perguntou sobre o governo do PT e Lula. Há uma diferença radical, não na relação conosco, com os trabalhadores, né, Cícera? Com as conquistas que nós tivemos de verdade, mas nada dado. Nós tivemos
por exemplo, nós bancários, eu termino com isso, nós fizemos greve ao longo dos 13 anos do governo do PT, vamos dizer assim. Ao longo do governo Lula inteiro. E com isso nós tivemos muitas conquistas. A mesa única de negociação, a convenção nacional, reajuste salarial, condições de trabalho, jornada, seja para os bancos públicos e, por sua vez, para os bancos privados. A relação era de respeito, a relação de construção, de debate, evidentemente, com mobilização por trás. E Lula sabe muito bem disso. Quando ele diz, não olhe para o Lula. Nós olhamos para ele quando ele era o líder das greves dos metalúrgicos, que tinha a moral e a capacidade de sentar com o governo e com os empresários e negociar. Então, é isso. Essa greve se justifica. Por que o Brasil para hoje? Porque nós não queremos perder mais direito do que já perdemos, porque nós queremos a previdência pública para todos. Bom, Bruno, a pergunta é se tem como é que está essa questão do Lula livre, né, nas mobilizações. Dá para dissociar as duas pautas, a da greve com... Olha, na verdade não dá. O Lula livre deve estar em todo lugar no Brasil e no mundo, porque o Lula livre é o povo brasileiro com liberdade, é o povo brasileiro com direitos garantidos, é o direito social ser respeitado, é o papel social estar sendo cumprido pelas pessoas e não sendo ditado por um governo. Então, o Lula livre é a gente saber que os últimos governos de Lula e Dilma foi onde o brasileiro e a brasileira tivemos muito mais acesso a alguns direitos. Vamos dizer, universidades, ampliou as universidades no Brasil, o pobre passou a andar de avião, nós tivemos as leis que garantem as domésticas ter os direitos dela, que não tinha, era excluída. Nós tivemos os rurais, o PAA, que é Programa de Aquisição de Alimentos, muito maior, o Pronaf com muito mais crédito. A questão dos gastos públicos, o Lula priorizou e a Dilma na questão dos bancos não tornar privado, como que é esse governo. A questão do que é público, o governo Lula e Dilma tiveram grandes diferenças nisso, do que é o papel do Estado brasileiro para isso. A questão das cisternas chegar na casa do povo, na área rural, que teve muito aumento nisso, na questão da convivência com o semiárido, que o Lula e a Dilma priorizou. A questão também disso, de que a população brasileira, com Lula e Dilma, passou a entender e a ter direitos, e que hoje estamos tendo um grande choque com um governo que quer reduzir o que tinha de bom para a população brasileira. Então, assim, pegar os bancos públicos e tornar privado, pegar a Previdência Social e torná-la privada, como ele quer hoje, amanhã ele já retira algo. Então, isso, nós temos que estar atentos à população de que esse governo, ele quer que, enquanto mais se esfacele a população e quanto mais nós se divida, ele entra e é melhor para que ele se mantenha no poder com o autoritarismo que ele quer. Então, o Lula livre para nós deve continuar em todas as pessoas brasileiras. E quem ainda não levantou a bandeira do Lula livre, nós precisamos pedir e entenda o porquê levantar essa bandeira, que é a nossa liberdade, que é o direito nosso garantido. A pauta do Lula livre é uma pauta central para a gente, porque vai além, né, da figura do Lula, como Cícera bem colocou, diz respeito à liberdade do povo brasileiro. Não tem como dissociar a pauta do Lula livre de qualquer uma das pautas que a gente levanta hoje, no dia 14 de junho, seja a pauta da defesa da educação, seja a pauta da previdência pública, da assistência social, do SUS, né, da saúde pública. Qualquer das pautas que a gente defende hoje perpassa diretamente pelo governo Lula, né? O Brasil que a gente sonhou e a gente ousou construir junto com o companheiro Lula, depois com a companheira Dilma, está sendo hoje ameaçado de destruir. O que a gente teve nas últimas eleições foi uma interferência clara do Poder Judiciário justamente para impossibilitar a candidatura de Lula. E aí a gente descobriu, assim, ficou mais às claras, né, com o vazamento que teve essa semana, a Vaza Jato. Então, se Lula hoje está preso e se eles fizeram o que fizeram, foi porque eles sabiam que se Lula tivesse ganhado, se ele pudesse concorrer, né, primeiramente às eleições, o que as pesquisas já indicavam é que ele sairia vitorioso. Então, que aquele projeto político defendido por aquele governo, que é o nosso projeto, né, que é o nosso projeto de avanço de direitos sociais, avanço de direitos sociais, realmente estaria como pauta desse governo. Por isso que a gente não tem como
como dissociar, ou como esquecer ou deixar de lado a pauta do Lula livre e agora focar só na da reforma da Previdência. Porque tudo tá interligado, né? A pauta do Lula livre significa justamente isso. Uma coisa que a gente estava conversando antes do programa começar, né, é sobre o quanto é menos surpresa o que o governo tem feito e mais surpresa como existe um grupo que adere facilmente, né, o que está acontecendo. Hoje cedo, antes de vir para cá, dando aquela olhada nas redes sociais, uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de vezes que aparecia sendo compartilhada assim, demitam um grevista, contratem um desempregado, né? E é uma das coisas que mais me surpreende particularmente, é que a gente vê de forma recorrente, né? Eu sou professor na universidade, a gente vê muita gente no grupo da universidade falando assim, tem mais aqui privatizar mesmo. E aí quando alguém rebate falando assim, então vá pagar a mensalidade em tal canto, aí a pessoa responde, mas quem disse que privatizar tem a ver com pagar mensalidade? Né? Enfim, as pessoas não estão entendendo a precarização do trabalho, não estão entendendo o desmonte da universidade pública, né? Existe uma dificuldade muito grande das pessoas, de um grupo grande de pessoas ainda perceber como todas essas questões impactam eles, né? Ao mesmo tempo que a gente ainda está muito na onda do eu avisei, né? A gente ainda tá na fase de curtir o eu avisei em frente à Vaza Jato, em frente às coisas que estão acontecendo. Mas aí minha pergunta para vocês, né, a partir de tudo isso como é que a gente pode chegar nessas pessoas, né? Qual é a estratégia que a gente tem para conseguir somar mais gente? Muito interessante a provocação, Bruno. Sem dúvida, ou seja, 57 milhões de votos é muito voto. Ou seja, a legitimidade das urnas confere a essa criatura tá governando e não me venha dizer que não conhecia. Nós são não sei quantos mandatos, né, de parlamento e todas as pautas retrógradas, anti-trabalhador, anti-maioria, povo, né, era o primeiro a falar, a defender e votar. Então as pessoas que votaram nesse projeto estão vendo o quanto foi ruim, maléfico, né, para o Brasil. Mas tem uma parte importante que ainda apoia. Mas a pergunta é como chegar. Nós, de forma também muito recorrente, temos debatido isso, falado nas assembleias, que nós temos que acolhê-las e convencê-las a vir para a rua. Agora há pouco, parece que eu recebi também, como recebi esse tag aí também, demito um grevista e admito um desempregado, um outro de um ator da Rede Globo aí que era pró esse governo e que aderiu à campanha Lula livre, bem como está contra o atual governo, e era um dos apoiadores. Então é isso, é a gente acolher essas pessoas, reforçar a importância dela nas manifestações, nas greves, no seu ativismo nas mídias sociais, né, de fazer autocrítica, dizer, votei sem dúvida, mas me arrependo absolutamente e que fui enganada, ou seja, foi uma fraude, foi o fake news, umas fraudes, e não foi pouca gente, e são trabalhadores, ou seja, a maioria do povo, 57 milhões tem, a maioria são trabalhadores bancários, metalúrgicos, empregada doméstica, negros, lésbicas, gays, ou seja, essa massa, porque a elite, vamos dizer que tenha dado 10 milhões de votos ou 15 milhões de votos. Né? Os 42 milhões de votos é do povo, da Rafamea, nós, massa. Né? E que, portanto, estão arrependidos, porque os institutos de pesquisa já apontam com a maior rejeição de todos os governos a partir do regime democrático. Depois da ditadura militar, esse governo, nos 3 primeiros meses, né, é apontado como o maior índice de rejeição. Então, essa massa já se arrependeu. Então, é trazê-los de volta. É fazer o diálogo. É convencê-los não só a dizer que não apoia mais, mas de vir para a rua, de somar conosco a luta e a resistência e o combate a esse governo e, sobretudo, a reforma da Previdência. Bom, Bruno,
São perguntas fundamentais, né? Então, assim, essa questão de privatizar e a questão também de como chegar às pessoas diante do que está ocorrendo e que as pessoas compreendam. Então, essa turbulência de como a gente colocava no início do programa também, de fake news, de redes sociais, então deixa um pouco as pessoas um pouco cheias de dúvidas. Então, o momento agora não é só dizer eu avisei, o momento agora é agir, é ação. E essa ação ela tem que estar em cada um e cada uma das pessoas como ações que têm que ser feitas urgentemente. Então, e essas ações não é simplesmente dar uma opinião no WhatsApp, ou dar uma opinião lá no Face, ou colar algo de alguém. São opiniões que têm que ser construídas pelas próprias pessoas, os próprios conceitos das pessoas. Então, assim, quando você coloca essa questão de privatizar, as pessoas compreenderem o que é ter hoje, o que é público, um banco público, ter a previdência pública, ter a educação pública, ter saúde pública, ter o que é público hoje, a população compreender que quando o governo diz vamos privatizar, traz a empresa, privatiza, o que é público passa a ser privado. O Estado não tem mais o dever de gerir, nem de, na Constituição, ter recursos para aquela área que antes era pública. Então, nós temos que entender que quando as pessoas dizem, mas eu vou pagar, então as pessoas não ter a compreensão de que sendo privado ela passa a pagar. Então precisamos estar muito mais unidos, nos esclarecendo uns com os outros dessas mudanças de conceito, dessas mudanças de ideias. E aí eu quero dizer, Bruno, que e todos os ouvintes nesse momento, que nós precisamos cada vez mais estar juntos, independente de nossa profissão. Seja o jornalista, seja o médico, seja o policial, seja quem for, seja ideias diferentes. Nós precisamos estar a cada dia mais conversando com o outro, não só via WhatsApp ou telefone, ou só na TV, mas humanamente. Esse contato humano é importante uns com os outros, de conversa um com o outro. Então, precisamos fazer isso. E eu quero dizer, encerrando também, que os últimos governos mais progressistas que nós tivemos, de Lula e Dilma, eles nos ensinou a ter algo do Estado não como presente, mas como um dever do Estado naquele momento, que tem que garantir às pessoas viver bem. Então, dizendo isso, eu quero dizer às pessoas que precisamos, nesse momento, trazer de volta e não privatizar esses direitos que são sociais. Trazer de volta os ministérios que Bolsonaro tirou, que era para gerir esses ministérios e as pessoas terem direito através deles, como o MDA, como o Ministério do Trabalho, que gera essas políticas públicas trabalhistas, que eles fizeram reformas, mexeram na reforma trabalhista. Então, precisamos ter de volta isso, porque isso sim é que vai fazer com que o povo entenda que privatizar não é o caminho. E esse governo ele quer isso para que ele priorize os banqueiros, e priorize o grupo que elegeu ele, e priorize alguém dos Estados Unidos que está no mundo fazendo com que tire do povo brasileiro, tire da classe trabalhadora e bote nas mãos de poucos nesse mundo. Então era isso. E tu, Carol, eu só queria lembrar, Carol tá até aqui com a blusa da Uni, o Congresso da Uni tá chegando, né? Exatamente. E é hoje um dos ambientes onde talvez essas controvérsias sejam mais fortes, né? Os ataques à educação têm sido muito pesados, ao mesmo tempo que a gente tem visto uma parcela de estudantes que são muito simpáticos a esses pensamentos mais conservadores. Vocês conversam essas estratégias, como é que a gente consegue chegar junto, né? Como é que a gente consegue criar menos atrito e tentar converter mais gente a entender o que está sendo feito contra eles? Então, eu acho que não tem tempo pro eu avisei, né? Principalmente pra gente que é organizado, o momento exige que a gente tenha muita responsabilidade para saber acolher todas essas pessoas que hoje se encontram arrependidas do voto, acolher essas pessoas e trazê-las, né, para a luta junto com a gente. O governo Bolsonaro, os seus ministros, enfim, eles por si só já tentam fazer com que a gente esteja sempre um contra os outros, né? Quando eles colocam que a educação, que é aquele contingenciamento, né, dos gastos, o 30%, seria uma moeda de troca em relação à reforma da Previdência. Se passar a reforma da Previdência, a gente não mexe na educação, não. Já é uma tentativa clara de colocar os estudantes contra a classe trabalhadora. E o que a gente fez? Como resposta, eu acho que foi... eu acho que é o sinal que a gente está precisando levar para as nossas futuras respostas. A gente ocupou as universidades, fez várias assembleias em todas as universidades, as públicas,
mas também as privadas, os institutos federais. A gente levou o nosso trabalho, tudo que a gente produz dentro da universidade, que não é balbúrdia, mas é ciência, a gente levou para as praças públicas, começou a dialogar com a população, mostrando. E é isso que a gente tem que fazer durante esses momentos. A gente precisa chegar, ocupar os espaços públicos, praça pública, ato, e mostrar que todo mundo não, né? Porque tem aquela parcelinha pequena de privilegiado na sociedade. Mas a maioria da população, a maioria dos votos dele, hoje, na verdade, está do nosso lado também, porque também vai estar sofrendo com a retirada de direitos. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é ocupar os espaços públicos, melhorar a nossa forma de diálogo, né? Mostrar para o povo o quanto de direito que a gente está perdendo nesses últimos tempos para a gente ampliar, crescer cada vez mais. E sobre o Congresso da Uni, calma que eu já estava esquecendo, sobre o Congresso da Uni, no dia 10 a 14 de julho, lá em Brasília, vai estar acontecendo o 57º Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes. Então, todo mundo que está ouvindo aí, que é estudante, vamos chegar junto, vamos participar dos processos e vamos embora construir o maior congresso dos últimos tempos. O nosso tempo já está no final, né? Cícera estava lembrando aqui da Marcha das Margaridas, né? Que acontece em agosto. Isso. Nós estamos mobilizando todo Pernambuco, o Brasil. Vamos de Pernambuco mais de 2.000 pessoas, mulheres principalmente. E aí estamos nessa grande mobilização. Será uma marcha diferente de todas as outras que a gente já fez. Aí, e precisamos estar juntos nesse, mulheres e homens do campo e da cidade aí, preparando a Marcha das Margaridas até que todas sejamos livres. Tá, lembrando nossos ouvintes, né, que a manifestação da greve geral se concentra hoje às 14 horas, ali onde tem o prédio dos Correios, né, que é onde a Rua do Sol cruza com a Avenida Guararapes. Queria agradecer bastante a participação de todos vocês, né? O programa de hoje teve produção de Edi Rodrigues, roteiro e apresentação de Bruno Nogueira, nas redes sociais Carol Torpe e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Um bom dia para todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária.